Bom dia, queridos. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Você já olhou para o seu irmão hoje, já disse que o ama? Olhe para ele. Veja que pessoa tão bonita está do seu lado aí. Você pode dizer assim: você é tão bonitinha, você é tão bonitinho. Coisa linda de Jesus. Somos um em Cristo, amém? Aplauda o nome do Senhor mais uma vez, Ele é bom. Como o pastor Marcos estava falando, nós estamos tão felizes, tão alegres, né? Nós temos visto as bênçãos de Deus e temos tido também esse sentimento, né, de forma igual ao dos nossos pastores aqui, que algo novo está acontecendo. Tem algo novo que nós estamos sentindo, né, espiritual, chegando nas nossas vidas, nas nossas igrejas, no CCA. E isso tem nos deixado muito empolgados, pois sabemos que Deus tem coisas sobrenaturais. É aquilo que a gente não viu, não penetrou na nossa mente, sabe? É aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Então, se você ama Jesus, então espere coisas grandes dele, amém? Queridos, eu hoje pela manhã estava mais uma vez orando e agradecendo por essa igreja, pelo CCA, agradecendo pela vida dos nossos pastores, por ter, né, nos acolhido no momento que nós mais precisamos, há 10 anos atrás, quando nós também começamos o CCA em Caruaru. E aí eu fui, curiosamente, dar uma olhadinha no Facebook e fui lá no Message, olhar as mensagens que eu troquei com o pastor Marcos, né, em 2013. E para minha surpresa, né, eu percebi que o pastor Marcos me deu um vácuo de 5 meses. Me deixou no vácuo. Viu, pastor? A gente precisa conversar sobre isso. Nosso discipulado, o Senhor me deu um vácuo de 5 meses. 2012, em agosto, eu falei com o pastor Marcos, ele nem tchuiu para mim. A gente não se conhecia pessoalmente, né? E eu queria conhecê-lo. E eu falei com ele lá no Message. Em janeiro de 2013, 5 meses depois, então o pastor Marcos manda uma mensagem para mim. E a gente começa a conversar. E ali a gente começou a desenvolver um relacionamento. E hoje, né, nós estamos também, né, com muita alegria nesse mês de agosto. Dia 24 de agosto, oficialmente nós nascemos em Caruaru, né, há 10 anos atrás. E nós vamos estar também comemorando já estamos, na verdade, comemorando, mas, né, de forma oficial, a partir do dia 20 e até o primeiro final de semana. Quero convidar então os irmãos que puderem e quiserem estar lá no primeiro final de semana de setembro, né, vai ser comemorado no dia 2, oficialmente, no sábado. Vamos cantar parabéns, vai ter bolo. Os nossos pastores vão estar lá conosco também, lá no sábado. A pastora Cristiane vai estar ministrando, no domingo o pastor Marcos. Então vocês sintam-se convidados, né? Nós estamos de cara nova, nossa fachada nova, então estamos com muita alegria e expectativas de coisas novas em Deus, amém? Mas eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado por esse novo tempo, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor está falando, por tudo que o Senhor está liberando sobre as nossas igrejas, sobre as nossas vidas em especial. Nós te louvamos em nome de Jesus por cada família alcançada ao longo desses anos aqui em Garanhuns, em Caruaru. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que o Senhor confiou em nossas mãos para podermos cuidar, pastorear, amar. Pai, obrigado pelos problemas e obstáculos que também enfrentamos, pois isso nos esticou por dentro, isso nos possibilitou crescer um pouco mais. E nós já te agradecemos por tudo que virá. Sejam lutas, sejam as bênçãos, as vitórias. Nós já te agradecemos por todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Por isso também nós te pedimos, fale conosco nessa manhã. Incomoda-nos a melhorarmos, a crescermos, a fazer algo relevante nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma certa história conta que um velho sábio, ele estava de passagem por uma pequena cidade. E quando ele chegou naquela cidade, ele se hospedou ali durante alguns dias. E ele
saía de lá, ia comprar algumas coisas, passava na praça, mas uma certa ocasião havia várias pessoas na praça, vários jovens, e quando viram aquele senhor, aquele sábio passando, já velho, começaram a tirar onda com ele, começaram a dizer coisas com ele, e ele passando por ali, ele tinha a opção de fazer de conta que não era com ele, que ele não estava nem dando importância para aquilo, mas ele se volta para aquelas pessoas e vai até lá onde estavam aqueles jovens, e ele começa a abençoar aqueles jovens, dizer palavras de bênção para aqueles jovens, coisas boas para aqueles jovens. Um dos jovens, meio que furioso, ele se volta para aquele senhor e diz: como o senhor já é um velho, podemos perceber que também o senhor é surdo, porque nós estamos aqui falando coisas ruins para o senhor e o senhor está dizendo coisas boas para nós. Aquele senhor, aquele sábio, calmamente, olhando para aqueles jovens, com ternura, ele disse para eles o seguinte: cada um de nós só pode dar aquilo que tem. E eu quero trazer, essa história hoje como algo que nós precisamos carregar na nossa vida, no nosso coração. Cada um de nós só podemos dar aquilo que nós temos. Cada líder, cada congregado dessa igreja, cada família, cada marido, cada esposa, cada profissional só pode dar aquilo que tem. E hoje eu quero falar sobre o que temos para oferecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela, nos olhos dela, com muito carinho, e diga assim: o que nós temos para oferecer? Eu quero convidar você a abrir então sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, os versos de 1 a 10. Você pode acompanhar na tela também esse texto, que nos diz a palavra do Senhor. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou, começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Irmãos, eu acho esse texto fantástico, maravilhoso. Nós estamos vendo aqui Atos dos Apóstolos, é o início da igreja, a igreja que nós chamamos da igreja primitiva, e eles estavam ali cheios da unção do Senhor, eles estavam ali cheios de alegria para ganhar as pessoas para Cristo. A gente vê no capítulo 2, no capítulo 4, como que as multidões afluíam, como que as multidões se chegavam e se convertiam, porque havia comunhão, havia unidade, havia amor. Eles cantavam hinos, cantavam salmos, eles partiam o pão uns com os outros, eles estavam de casa em casa e eles faziam a obra do Senhor com tanta alegria. Eu vejo aqui, nesse início em Atos dos Apóstolos, coisas extraordinárias que é possível para a igreja de Jesus nessa geração também viver, amém? Porque a Bíblia nos diz que tudo é possível ao que crê. Então, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Então Jesus, ele continua o mesmo.
Nós é que precisamos mudar o nosso coração e começar a entender que coisas que existem dentro de nós não servem mais para hoje. Existem coisas que nós queremos oferecer que não é mais para hoje. Existem coisas que nós queremos dar para as pessoas que não vai servir para elas. Mas existe algo que é disponibilizado para nós, que nós precisamos dar para outros. Dar de graça o que de graça recebemos. Pedro e João, eles estavam cheios da unção. É notório aqui a unção que estava sobre a vida deles. Mesmo assim, mesmo cheios da unção, mesmo cheios do poder de Deus, mesmo cheios do Espírito Santo, eles tinham recebido a autoridade do Espírito Santo, eles caminharam com Jesus, eles foram testemunhas oculares da ressurreição, mas também da ascensão de Jesus. Mesmo assim, nós podemos perceber que eles não estavam conformados em ficar em casa, eles não estavam conformados em ficar fazendo outras coisas, mas eles queriam mais. Por isso eles iam também para o templo orar. Diga, a oração é a base de uma vida cheia do Espírito Santo. Então não significa que você, uma vez cheio do Espírito Santo, vai continuar sendo cheio. Não significa, se não houver uma busca constante, se não houver um alinhamento diário, essa mesma unção, ela pode ir acabando, ela pode ir ficando somente a experiência, sabe, somente a técnica. Líderes que lideraram no poder e na unção, que tem técnica para liderar, se não ora, se não busca a Deus, se não vai para a palavra, meditar e buscar diariamente, vão ficar apenas com a experiência do passado. E aqui nós estamos vendo homens que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, mas não se conformaram com a unção do ontem, não se conformaram apenas com a vinda do Espírito Santo, quando os encheu, quando eles falaram novas línguas, quando eles profetizaram, quando as multidões se converteram, eles não se conformaram. Está tudo bem agora, estamos com uma multidão na nossa igreja, está tudo bem agora. Não se conformaram, por quê? Porque eles sabiam que existe algo mais, existe algo maior, existe algo que nós precisamos percorrer e nós precisamos ansiar, existe algo maior. E eles entenderam isso. Nós podemos perceber, irmãos, aqui a importância também de sair de casa e ir para o templo. Do ajuntamento, nós podemos perceber também essa importância de congregar e de buscar a Deus, sabe? É nesse percurso aqui que Deus usa a vida de Pedro e João para abençoar alguém que estava extremamente necessitado. Irmãos, alguém que se dispõe a buscar a Deus é usado por Deus. Quem mais se dispõe é mais usado. Tem gente que vem para a igreja, que está talvez há anos aqui, talvez se converteu no primeiro ano dessa igreja, lá em 2007. Foi 2007, né? Que iniciou a igreja? 2007? Talvez tem gente que converteu lá em 2007, mas talvez está aqui dizendo, ninguém me vê. Ninguém ninguém me dá a oportunidade. O grande problema não é as pessoas, o grande problema é você, porque quem usa não é os líderes, quem usa não são os pastores, quem usa é Deus. E Deus só usa aqueles que estão disponíveis. Amém? Diga, Deus só usa os disponíveis. Se você se dá para o Senhor, se você tem prazer no Senhor, se prepare para ser usado pelas mãos do Senhor. Amém? Então Pedro e João, eles estavam indo orar, estavam indo buscar. E nesse percurso de busca, de oração, Deus usou a vida deles de forma extraordinária. Um homem que era conhecido por muitos, um homem que era um mendigo, que vivia pedindo esmola, agora está um homem transformado e ele se converte. Ele entra para o templo, ele vai orar, ele vai adorar, ele vai louvar o Senhor. E todos ficaram perplexos, porque alguém se disponibilizou para orar, para buscar a Deus. Alguém também foi milagrosamente transformado.
Irmãos, a nossa vida ela pode ser usada por Deus de forma extraordinária quando nós nos dispomos a buscar a Deus. Então eles não tinham dinheiro para oferecer àquele pobre homem, porém o que eles carregavam era muito maior, muito superior. Eles carregavam a unção que vem sobre os famintos e sobre os sedentos por mais de Deus. Tem algum faminto e sedento aqui? Existe uma unção especial. Escute isso, existe uma unção especial para os que são famintos e sedentos por Deus. Se prepare para receber essa unção na sua vida em nome de Jesus. Amém? Se prepare, porque se você é faminto e sedento, se prepare para receber uma unção especial. E eu quero destacar 3 características que Pedro e João tinham. 3 características aqui. A primeira delas é a vida de oração. Eles tinham uma vida de oração. Eles ofertavam o coração. E eu acho isso interessante porque o salmista, lá no Salmo 51:17, a Bíblia diz que um coração contrito e um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará, não desprezará. Os que são contritos de coração, quebrantados, não serão desprezados. E aqui nós vamos perceber que eles ofertavam o coração, porque eles não tinham. O texto é claro, eles não estavam com dinheiro, eles não podiam mentir. Significa que eles não estavam com? O que é que o aleijado estava pedindo, irmãos? Dinheiro. O que é que eles dizem? Não temos prata, nem temos... Eles estavam lisinho. Tem algum lisinho hoje aqui? Não levanta a mão não. Mas o que você tem para oferecer? Aqueles homens, eles não tinham naquele momento prata nem ouro. Mas eles, por viverem uma vida de oração, por terem uma vida de oração, eles tinham o que aquele aleijado nem imaginava, mas era o que ele mais necessitava. Houve uma cura naquele dia, não apenas uma cura física, mas houve uma cura emocional. Você pode perceber ou imaginar, tentar imaginar, como que aquele homem tinha feridas. Tem alguém da minha família que é deficiente físico, tem uma deficiência numa das pernas. E eu lembro que quando esse rapaz, ele era uma criança, adolescente, eu levava meus sobrinhos lá para casa, eu tinha um negócio, eles me ajudavam também. E aí eu conversando com um dos irmãos mais velhos, a gente conversando, eu falando sobre o irmão dele que tinha essa deficiência em uma das pernas, ele disse para mim o seguinte, ele disse, o que mais me dói, isso o irmão dele dizendo, o que mais me dói é ouvir os colegas da gente na escola, jogando bola, dizendo, toca pro aleijadinho. Por quê? Porque geralmente, quem tem alguma deficiência, já sofreu de alguma forma um preconceito, abandono, sim ou não? Desprezo, menosprezado, inferiorizado, é ou não é? Agora imagina nessa época, esse homem, pobre, miserável, sentado numa porta de uma igreja, pedindo esmola, talvez sujo, era alguém que tinha que ser carregado, a Bíblia diz que carregavam ele todo dia, ou seja, ele não tinha mobilidade, não havia cadeira de roda. Esse homem, ele tinha feridas na alma, irmãos, mas alguém cheio da unção, é capaz de levar para alguém não apenas uma necessidade física para que seja suprida, mas uma necessidade espiritual. É por isso que a importância tão grande de ter muitos líderes poderosos, de ter muitos discipuladores cheios de unção, pessoas, não apenas pastores do púlpito, mas homens e mulheres, leigos muitas vezes, dentro da igreja que oram, que buscam, que vêm para a casa de oração, que faz questão de buscar a Deus para quê? Para ser instrumento de cura para os necessitados. O que você tem para oferecer?
Estamos vivendo um tempo onde há um adoecimento generalizado no mundo emocional. Nunca se houve na história tantas pessoas emocionalmente doentes. As nossas crianças estão afetadas emocionalmente. A nossa geração de crianças estão caminhando para uma depressão profunda jamais vista. E nós precisamos, como instrumento de cura nas mãos de Deus, nos levantar como Pedro e João na unção do Senhor. Mas não basta querer, precisamos ter atitudes. Vida de oração. Diga para o seu irmão, diga: a vida de oração nos dará combustível para percorrermos longas distâncias e fazermos grandes coisas para Deus. Vai nos dar combustível. Vida de oração. A vida de oração cura depressão, irmãos. A vida de oração cura emocionalmente também, sim. Porque nós estamos lidando com o poder sobrenatural de Deus. Deus é suficiente para nós. Amém? Claro que a ciência é importante. Nós estudamos, nós aprendemos, nós vamos também, né, ser tratados, né, emocionalmente. Claro que sim. Mas um homem e uma mulher cheio de Deus, cheio de oração, é capaz de transformar uma geração. E Pedro e João, eles aprenderam com quem? Com Jesus. Eles caminharam com Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele orava. A Bíblia nos mostra Jesus orando. Jesus, ele nos mostra a enorme importância de termos a oração como um estilo de vida. Olha só, eu trouxe alguns textos aqui bem rápido para a gente ver. Jesus, ele orava muito. Ele agradecia a Deus pelo alimento. Lá em Mateus 15:36, nos diz que ele tomou os 7 pães e peixes, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Jesus orava para comer, mas tem crente que nem ora, né? Às vezes a gente está na mesa, aí a gente está lá esperando, alguém já começa, vamos orar, irmão. A pessoa, aí brinca, né? Senhor, abençoa o que já entrou e o que vai entrar. Para quebrar o gelo. Claro, às vezes a gente pode, né, esquecer e tal, mas quem não tem costume, temos que viver uma vida de oração nos mínimos detalhes. Jesus orava por tudo. Jesus orava em todo o tempo. Olha o que diz Lucas 6:12. Ele orando antes de tomar atitudes. Ele passou toda a noite orando antes de nomear os 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Para fazer o quê? Tomar decisões. Quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar o Senhor? Você já fez isso? Pode levantar a mão, porque eu erro muito. E depois meu Deus, me perdoa, Senhor. Nós temos falhas, irmãos. Mas nós precisamos aprender com Jesus a orar nos mínimos detalhes. Jesus ia escolher homens para caminhar com Ele. Nós precisamos orar para tomar decisões. Quando Jesus estava em aflição, ou mesmo cansado, ele orava. Olha Lucas 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mateus 26:47, lá no Getsêmani, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. O que Jesus estava fazendo no Getsêmani? Orando. Oração. Quem não busca a Deus em oração e não tem prazer no lugar secreto, não tem nada para oferecer. Vou repetir isso para vocês. Quem não busca a Deus em oração e não tem prazer no lugar secreto, não tem nada para oferecer. Se nós queremos ser instrumento nas mãos de Deus de cura, de vida, nós precisamos ter algo para dar. E isso começa com oração. Oração é a base para uma vida cristã bem-sucedida. Amém? Oração é a base do ministério. Oração é a base da liderança.
A oração é a base de se sustentar contra as tentações. A oração é a base, irmãos, para tomar, de fato, decisões acertadas. Quantas e quantas vezes as pessoas estão dizendo assim, eu aprendi quebrando a cara. Quantas e quantas vezes? Já virou um jargão. Por quê? Porque não oramos como deveríamos. Sim ou não? Se nós orássemos mais, se buscássemos mais a Deus, teríamos sensibilidade espiritual, discernimento espiritual para tomar decisões acertadas. A segunda coisa que eu vejo aqui como característica na vida de Pedro e João, além de uma vida de oração, era um olhar de compaixão e misericórdia. E nós temos um lema, né? Compaixão, paixão por Jesus, compaixão pelos perdidos. Esse é o lema da nossa igreja. Isso não pode ser esquecido por nenhum de nós. Nós estamos caminhando ano após ano, declarando isso, paixão por Jesus, compaixão pelos perdidos. Nós precisamos incendiar o nosso coração por isso. Essa era uma das características que aqueles homens tinham, que levaram cura, que eles puderam dar algo que não era físico, mas algo muito superior. Aquilo que aquele homem precisava naquele dia. Aquilo que ele necessitava. Por que aconteceu aquela cura? Porque eles oravam, mas também eles tinham compaixão. Compaixão pelos perdidos. Olhar de compaixão e misericórdia. Essa é a segunda característica que eu quero destacar. O necessitado, querido, sempre vai esperar algo de nós. Sempre. O versículo 3 diz que quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. O necessitado sempre vai esperar algo. Ele sempre vai esperar algo da igreja. Sabe, ele sempre vai esperar algo do crente. Quantos aqui nunca ouviram alguém dizer, vai para a igreja, ora por mim? Sim ou não? O necessitado espera algo de nós. A igreja precisa acordar e sair dessa zona de conforto, porque durante algum tempo nós esquecemos os valores. Começamos a caminhar de acordo com o que o mundo nos está instruindo. O egocentrismo, o eu, o batalhar, o matar o leão todo dia para sobreviver por causa de mim. E começamos a esquecer das pessoas, começamos a deixar as pessoas, não oramos, não temos mais prazer pelas pessoas. Aqui, esses homens estavam indo orar, mas eles não queriam só algo para eles, eles tinham compaixão, havia uma missão, algo concreto dentro deles, que eles sabiam o chamado, eles sabiam por que Jesus os chamou. Nós precisamos ter esse mesmo olhar. O necessitado sempre vai esperar algo de nós. Romanos capítulo 8, 19, Paulo instruindo aos romanos, ele diz o seguinte: toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que profundo isso. Olha que revelação o apóstolo Paulo tem, porque nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. João 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então nós precisamos, e nós fizemos isso, entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos a paternidade, fomos adotados como filhos. Agora a criação que ainda não teve essa revelação, a criação, as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo toque, não tiveram talvez acesso à palavra, talvez um filho de Deus ainda não se levantou para levar cura para essa pessoa. Esse necessitado, que é criação, diz a Bíblia, aguarda com expectativa, espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus não é simplesmente eu sair pelas ruas e dizer, olha, Jesus te ama, porque é fácil falar isso. Mas a manifestação dos filhos de Deus é o poder sobrenatural que vai emanar de um filho de Deus que ora, que tem misericórdia, que se compadece do perdido. Nós precisamos ter isso em nossos corações. Não apenas dizer que vamos evangelizar, que vamos convidar para a cela. Eu convidei, mas ninguém veio. Você convidou com compaixão?
Você convidou em meio à oração, você está orando por ela, você está tendo compaixão dela. Por que você está convidando? Qual o interesse desse convite? É porque eu quero ter discípulo. Será que esse convite não é egoísta? Porque você quer se tornar um líder? Porque você quer crescer? Porque você quer ser visto? Qual a motivação do coração? É bom orar para sondar, porque quando a gente ora, o Espírito Santo mostra e a gente é corrigido. E aí quando é corrigido, o Espírito Santo diz, agora você está aprovado. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Mas quando a motivação está errada, ela pode ser disfarçada, essa motivação. A motivação, ela muitas vezes dentro do nosso coração, ela se disfarça de algo bom. Eu estou convidando para a minha célula, eu fiz a minha parte. Qual é a motivação? A motivação ela deve ser por meio da oração e da compaixão. Aí eu vou convidar, eu orei, agora eu tenho compaixão. Meu Deus, essa família está se destruindo. Ela precisa de Jesus, ela precisa do milagre que eu recebi, ela precisa receber o que eu tenho recebido na célula, ela tem que experimentar o que eu estou experimentando. Aí você convida com compaixão, porque a tua motivação é que ela seja tocada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos ver essa característica em Pedro e João. Não cause expectativas nas pessoas se você não pode supri-las. Não defraude o coração delas. Não cause expectativas nas pessoas se você não pode supri-las. Existem pessoas que querem discipular, que querem liderar, mas apenas por status. Não para cuidar e pastorear. Pastorear pessoas, irmãos, não é uma posição de honra. Engana-se quem acha que ser pastor é uma posição de honra. É a posição de alguém que perdeu a própria vida para obedecer ao chamado do servo bom e fiel. Amém? Alguém que quer liderar, não lidere por honra, porque vão me convidar para orar nos cultos, vão me convidar para fazer alguma coisa, você alguém que vai liderar também um ministério, porque eu sou líder de célula, é um critério. Não, irmãos, isso não é uma posição de honra. É a posição de alguém que perdeu a própria vida para obedecer ao chamado do servo bom e fiel. E se eu perdi a própria vida, o ministério não é peso. Se eu perdi a própria vida, eu devo me gastar ainda mais em prol do evangelho. Se eu perdi a minha própria vida, liderar não é algo cansativo. Não é algo que me deixa enfadado, não é algo que me deixa para baixo. Pelo contrário, eu tenho prazer. Eu vou para o primeiro, eu vou para o segundo, eu vou para o terceiro. Eu estou junto da minha liderança. Eu estou buscando, por quê? Porque eu não sirvo a homens, eu não sirvo a pastores, né? Entre aspas, que a gente honra, mas eu sirvo a Deus. Os meus olhos estão em Deus, os meus olhos estão na cruz, os meus olhos estão em Jesus, porque Ele morreu por mim. É isso. E não é um fado. Eu sei que aqui vocês têm nos inspirado tanto, irmãos. Nessa igreja nos inspira tanto. Faz 10 anos, quando eu conheci o CCA em 2013, pessoalmente, eu vim numa rede juvenil. O nome era assim, rede juvenil. Eu achava bem cafona, viu, pastor? Estou confessando. Era, né? Rede juvenil. Meu Deus, que negócio cafona. Porque não é rede jovem, não é um negócio mais... Mas tudo bem. Aí eu vim, até ministrei louvor, preguei naquela ocasião. E como eu saí tão motivado de Garanhuns. Eu saí dentro, a gente se perdeu, irmãos. Na saída de Garanhuns, veio um carro com 5. A gente estava tão empolgado, conversando. Meu Deus, que igreja é essa? Que povo tão amoroso é esse, meu Deus? E a gente saiu, pegou ali, é São João, é? Ali? Pegou direto, irmão, a gente foi parar perto de Lajedo, naquela época sem GPS, sem dados móveis, né? 2013, né? Não tinha nada disso. Canhotinho, né? A gente foi para lá, pertinho. Eu digo, meu Deus, aonde é que a gente está? A gente não sabia. O motorista estava com a gente, que era um discípulo meu, ainda é Metinho. Também não sabia. Vamos voltar para Garanhuns e para Caruaru. Sei que mas a gente saiu. Vocês nos inspiram tanto. Se nós estamos
aonde estamos, chegando aonde estamos chegando, é porque vocês estão muito na frente, vocês são muito melhores, são muito mais superiores. Isso tem nos empolgado tanto, tem nos animado tanto. E lá eu tenho dito para os irmãos, o ministério não pode ser cansativo. O ministério não pode ser algo que eu não ame. É dele, foi ele que chamou, foi ele que pagou o preço. Ele já me comprou, não foi um pedacinho de mim. Ele não me comprou uma partezinha, ele comprou. Jaziel, eu vou comprar de você aqui tantas horas por semana para você servir na minha casa. Não, ele me comprou por inteiro. Eu sou servo, eu sou escravo dele. Eu sou escravo por amor. Eu amo esse Deus, eu amo o que ele fez por mim. E por isso eu quero fazer muito mais. E eu quero encorajar alguns aqui que talvez por algum tempo esqueceram alguns detalhes, deixaram para trás alguns princípios. Talvez a vida de oração não tenha mais constância. Talvez o olhar de misericórdia pelo perdido, o olhar de misericórdia por essa cidade, talvez já não é mais o mesmo de 16 anos, de 15, de 14, de 13, não sei quanto tempo você tem convertido, querido. Eu quero dizer para você, Jesus não comprou um pedacinho de você. Jesus não comprou umas horinhas suas. Pastor, vim para o Tadel e vim para o culto de celebração e depois vim para outro culto se eu sou supervisor. Irmão, ele não comprou essas horas suas não. Ele comprou 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteirinho, até a sua vida acabar. É dele. Agora, se você entende isso, você pode entregar-se por inteiro, quebrantado, humilhado, dizer: Senhor, eu quero te servir por amor, como escravo da orelha furada. Eu quero. E a terceira coisa, mas antes, deixa eu ler esse texto aqui, só para a gente fechar esse ponto aqui de olhar de compaixão e misericórdia, de nos entregar por inteiro. Olha 1 João 3,16, eu amo, irmãos, esse texto. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o... Vamos lá. Tem alguém com fome aqui? Sim, eu estou. Mas a motivação, né, da minha fome agora vai ser falar mais alto. Vamos lá. Quanto mais fome, mais alto você vai falar. Vamos lá. Nisto conhecemos o que é... Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar. A palavra devemos vem de dívida. Capite? Temos uma dívida. Por quê? Porque o texto responde: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua própria vida. Agora nós temos uma dívida. Devemos dar também a nossa vida. Você está entendendo que não é um pedacinho? Porque talvez o Espírito Santo está corrigindo alguns aqui. Poxa vida, velho. Agora o pastor inventou esse negócio. Isso é para a Igreja da Paz. Tadel no domingo. Queria dormir mais, né? Assistir o jogo das 4 horas, ainda dava um pedaço. Não, meu irmão. Nós devemos dar a nossa vida. Quantos estão entendendo? Aleluia. Terceira característica de Pedro e João. Que característica, irmãos, tão desafiadora para muitos pirangueiros. Para muitos pirangueiros. Não no sentido de dinheiro, tá? Eu estou falando assim no sentido bem nordestino mesmo, que às vezes a gente tem pirangagem de dar o tempo, pirangagem de orar pelos outros, seja o que for. Mas olha só, que característica preciosa. Por quê, irmãos? Porque o generoso, escute, o generoso nunca retém nada, mas sempre se coloca à disposição para servir. O generoso não precisa ter para dar, ele se dá. O generoso enxerga em cada pessoa uma oportunidade, porque a generosidade anda de mãos dadas com a honra. Aleluia. Vou repetir essas 3 coisas aqui para vocês. O generoso não precisa ter para dar, ele se dá.
O generoso nunca retém nada, mas sempre se coloca à disposição para servir. O generoso enxerga em cada pessoa uma oportunidade, porque a generosidade anda de mãos dadas com a honra. A generosidade anda de mãos dadas. Eu não vou entrar agora nesse mérito aqui, porque era muito pano para manga. Mas quando nós somos generosos, a honra nos acompanha. Quem quer ser honrado? Honrado financeiramente, honrado nas bênçãos, honrado nas orações. Seja generoso, porque se você for generoso, a generosidade anda de mãos dadas, agarrando, puxando a honra. E para onde você for, você vai ser honrado em todas as áreas. Mas tem que ter um coração generoso. Tem gente que não tem coragem, irmãos, de ajudar ninguém em nada. Tem gente que tem para dar e retém. Nunca leu a Bíblia. Atos dos Apóstolos capítulo 5. Ananias e Safira desonraram o Espírito Santo, mentiram ao Espírito Santo, venderam a propriedade para status com os apóstolos, ofertar um valor ali, e os apóstolos diziam: que bênção, olha a motivação que eles tinham lá. Estuda o texto, a motivação errada. Mentiram, conversaram. Ananias e Safira disseram: vamos dizer para os apóstolos que a gente vendeu por tanto e vamos ficar entre nós. Só que tem um problema. Da mesma maneira que nós percebemos que a generosidade anda de mãos dadas com a honra, a desonra anda de mãos dadas com a morte, com a maldição. Não tem bênção. Tem pessoas que têm até dinheiro, mas não têm alegria, não têm felicidade, não dá certo as coisas. Prospera em uma área e outras não. Por quê? Coração de desonra, coração que não é generoso. Nós percebemos essa generosidade aqui, não apenas na questão de finanças, porque a igreja primitiva nasceu com muita generosidade. Eles repartiam o que eles tinham uns com os outros. Talvez por isso Pedro e João não estavam com nada naquele dia. Eu imagino. Eles não estavam com nada naquele dia. Talvez, vamos conjecturar, talvez na caminhada eles passaram, tinha alguém com fome, eles deram o que eles tinham. E quando eles chegaram na igreja não tinha mais nada. Mas eles tinham unção, eles tinham poder de Deus, eles tinham misericórdia. O generoso é assim. O generoso enxerga uma oportunidade. Mas também tem uma coisa: a honra acompanha os generosos. Amém? Seja generoso, ofereça a sua mão, levante os caídos. O versículo 7 do texto de Atos 3 diz: então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Irmãos, nós precisamos fortalecer as pessoas, firmar cada um por meio da oração, pela intercessão, pelo discipulado, pelo cuidar bem, pela misericórdia, não desistir de amá-las, segurar em suas mãos para não caírem novamente. Eu quero, inclusive, pedir até permissão aos pastores aqui para pedir para vocês, líderes de célula, discipuladores, irmãos dessa igreja preciosa, comecem a se lembrar hoje, pessoas que já fizeram parte da sua célula, e convidem para os próximos cultos. Convidem elas com misericórdia, com entusiasmo, orem por elas. Diga: olha, a nossa igreja, diga para elas: a nossa igreja está completando mais um ano, e você fez parte dessa história. Vamos para o culto, vamos lá, vamos na semana do ano de comemorar nas células. Convide essas pessoas. Chame elas com um olhar de misericórdia. Demonstre o amor que você tem, o amor que você é, o amor ágape que você é. Demonstre para a vida delas. Pastor, mas foi um discípulo que me deu tanto trabalho. A gente dá tanto trabalho para Jesus, irmãos. A gente dá tanto trabalho para os nossos líderes, para os nossos pastores. É ou não é? É. Eu dou tanto trabalho para os meus pastores ainda. Oh, meu Deus, a pastora tem um olhar de fé. Mas nós precisamos, irmãos,
quebrantar o nosso coração e amar as pessoas, lembrar delas. Não desista, não desista delas, não desista dessas pessoas que se foram, que passaram. Vá, chame, convide. Se ela estiver em outra igreja, deixa lá, né? Mas se ela não tiver, tenha misericórdia, seja generoso. Devemos fortalecer essas pessoas. E eu quero encerrar com um texto da palavra de Deus, ainda, Filipenses, capítulo 2. Paulo, ele fala sobre Timóteo aqui de uma forma tão impressionante, tão linda, que é o meu desejo, que os pastores também olhem para mim dessa maneira, que eu olhe para os meus discípulos também dessa maneira. Em fé eu já declaro em nome de Jesus, e você também, queira se ver como Timóteo era visto por Paulo. Olha o que diz o texto. Vamos ler aqui. Vamos ver. O que ele diz? Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Irmãos, é ou não é lindo isso? Deixa eu pedir uma coisa, mais uma. Faz devocional essa semana com esse texto aí, crente. Aleluia. Diga assim: Senhor, que os meus líderes me enxerguem assim. Diga assim: eu quero ser um líder como Timóteo. Eu quero ser assim, generoso para com as pessoas, misericordioso. Ninguém é como ele. Que testemunho poderoso, irmãos. O que temos nós para oferecer para essa cidade? O que você tem para oferecer para Garanhuns? Ou para a sua cidade? Você que está acompanhando aí em Paulo Afonso, ou onde quer que esteja, em Lajedo, Jupi, cidades circunvizinhas, o que você tem para oferecer para a sua cidade? Para esse país, para essa geração, para a nossa família? O que nós temos para oferecer para os próximos anos que virão como igreja? Chegou, irmãos, eu declaro sobre a sua vida, chegou a sua hora de sair pelas ruas com um coração inflamado de amor, de misericórdia, procurando pessoas para manifestar o amor de Deus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Coloque-se de pé nessa hora. Coloque-se de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida um coração inflamado pela oração, um coração misericordioso, um coração generoso. Eu quero orar sobre a sua vida por um destravado, Senhor, nessas 3 esferas: oração, misericórdia, generosidade. Diga comigo: oração, misericórdia, generosidade. Mais uma vez: oração, misericórdia, generosidade. Diga: eu quero ser um homem e uma mulher, ou uma mulher de oração. Diga: eu quero ser amigo íntimo da misericórdia. Diga: e eu quero ser generoso em todas as áreas. Diga: porque nada é meu, tudo é dele, por meio dele e para ele. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos nessa igreja, Senhor, corações inflamados. Senhor, que não apenas, Senhor, fiquemos na história de 16 anos, que não apenas fiquemos olhando para os momentos gostosos que já tivemos até hoje, mas nós queremos olhar com grandes expectativas para o futuro. Nós olhamos para o agora e para o futuro. Declaramos uma igreja, Senhor, completamente apaixonada pelo lugar de oração. Uma igreja apaixonada pela misericórdia, que olha com compaixão. Uma igreja, Senhor, apaixonada pelo coração generoso, que é generosa, que é dada, que é uma igreja que se gasta. Uma igreja, Senhor, que mergulha, Senhor, sem esperar nada em troca.
nós declaramos isso no nosso meio, isso sobre a nossa liderança, isso sobre o nosso presbitério, isso sobre os nossos supervisores, sobre os líderes de célula, sobre, Senhor, os discipuladores. Cada membro, cada congregado seja cheio, Senhor, dessa porção, como o coração de Pedro e João, como o coração de Timóteo, de Paulo, como Jesus. Nós queremos, Senhor, andar, Senhor, de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.